pastor Fernando e eu trabalho com crianças e adolescentes e nós recebemos uma missão. Todos nós recebemos uma grande missão. Nós fomos chamados para levar boas novas de salvação. E nosso pastor Samuel Câmara, nos convidou para fazermos algo diferente. Eu e minha esposa, vou pedir para ela ficar de pé, a pastora Regiane. Nós temos um filho, Jeremias, que está assistindo também, está lá em Manaus. E ela juntamente com a pastora Vânia Sueli e a pastora Helda, nós formamos um time para montar uma revista da Escola Bíblica Dominical. Além de todos os nossos afazeres, nós aceitamos o desafio. Nós trabalhamos em Manaus, nós somos pastor de crianças, trabalhamos na parte infantil. Temos um programa chamado Happy Kids, que passa pela TV Boas Novas. Esse programa também tem um canal no YouTube chamado Ministério que Distingue, depois vocês podem entrar. Além de nós trabalharmos dentro também, está aqui o site, depois você pode acessar nesse programa. E nós somos também capelões, trabalhamos dentro dos hospitais. E, além desse desafio, temos programa de rádio, pastoreamos toda a liderança de Manaus, lá com o nosso pastor Jonatas Câmara, pastora Ana Lúcia Câmara, que nos cedeu estar aqui. Eles são nossos pastores, nossos discipuladores, e nós coordenamos lá uma liderança, 1.200 igrejas na capital, 2.700 no interior. Então nós fazemos uma conferência para milhares de líderes. Então Deus nos chamou, Deus nos capacitou, e recebemos essa missão do nosso pastor que tem uma visão muito grande, para fazermos a revista da Escola Bíblica Dominical Infantil. Por que fazermos uma revista para as crianças? Porque os adultos já têm a sua revista, os adolescentes já têm a sua revista. Então, as crianças também precisam ter a mesma linguagem, a mesma metodologia. Então, nós montamos uma equipe em Manaus, de design, equipe de redatores, e levantamos outro exército, juntamente com o Ministério que Distingue, para nós fazermos essa revista. E por que essa revista é tão importante? E por que as crianças são tão importantes? Porque elas precisam ser ensinadas através de uma mensagem mais lúdica, de uma mensagem mais prática, para que haja um entendimento, que ela possa entender a palavra de Deus. E na escola dominical, elas também serem ensinadas através de histórias, de versículos bíblicos. Então o professor ele precisa usar toda a metodologia didática. E pela graça de Deus, nós conseguimos, com esse time todo, montar a revista infantil. E o mesmo assunto que você estuda todos os domingos, aqui na EBD, as crianças também estão estudando nas salas de aula. Nós estamos estudando agora o livro de Hebreus e o livro de Tiago. As crianças, elas são muito inteligentes, muito inteligentes. E assim, antes de apresentar essa revista, eu trouxe aqui algum material didático, saí um pouco aqui do púlpito, tá? Por que nós precisamos usar a parte lúdica com as crianças? Por que nós precisamos interagir com as crianças? As crianças, elas fazem parte do reino de Deus. E todos nós fomos chamados para ensinar. Mateus capítulo 18, a Bíblia fala que Jesus pegou os discípulos dele e disse assim, reuniu, chamou os discípulos e disse, aquele que quiser ser o maior. Aquele que quiser ser o maior. Entendeu? Tem que ser igual às crianças. Aquele que não se converter, aquele que não mudar seu pensamento. Porque as crianças, elas são muito inocentes. Olha esse trabalho que vão fazer.
nesta cidade. A igreja se mobilizando, mas existe um fato nessa cidade, gente. As crianças estão sendo abusadas. E as crianças pertencem ao Senhor. A Bíblia diz que o nosso Deus é um Deus de geração. Então você que ainda não entendeu o fato da igreja ir nesse lugar evangelizar, eu e minha esposa, nós estávamos conversando, nós já temos uma agenda nessa data, mas nós vamos enviar nossa oferta para que alguém possa ir no nosso lugar. Por quê? Eu entendo o projeto de evangelização, gente. Chamado de Deus. Nós precisamos ser sensíveis à voz do Espírito Santo. E nós estamos vivendo os últimos dias. E a mensagem de Jesus é: ide por todo mundo e pregar. Então, vamos voltar um pouco para a revista? Então, a revista da Escola Bíblica Dominical, ela precisa ser algo muito atraente. Por quê? As crianças, elas não absorvem algo que é abstrato, somente palavras. Elas precisam ter algo concreto. Elas precisam ver. Elas precisam ver. Os pesquisadores, os psicólogos, os filósofos, eles afirmam categoricamente que as crianças até 10 anos, 11 anos, elas têm a facilidade de aprender 85% vendo. E 6% aprendendo ouvindo. E é mais fácil também você ganhar uma criança para Jesus nessa idade toda. Por quê? Porque as crianças, tudo que vocês fazem para ela, elas aceitam. É festa para ela. É festa. Se você disser assim, ó, olha, não saia porque ali tem um bicho-papão. Ela não sai. Mas fale para o adulto, tem um bicho-papão. Diz que isso é besteira. Mas as crianças, elas prestam muita atenção e eles acreditam. Então, por exemplo, eu tenho um livro, que é um livro invisível, tá? Tive uma ideia, peguei uma ideia de outro livro, e como tem um livro sem palavra, eu criei esse livro aqui, ó, que não tem nada. Imagina, um livro que não tem nada. Não tem nada. Só que as crianças, elas gostam de rabiscar, de escrever, certo? Só que esse livro não é qualquer livro, ó. Assim como Deus, ele, com a sua palavra, ele disse assim, ó, haja luz e tudo apareceu. Esse livro que não tem nada, eu posso fazer a mesma coisa. E o livro ser diferente. Entendeu? Criar vida no livro. Assim como Deus disse, haja luz, haja relva, e apareceu tudo, gente. Apareceu os animais, Deus fez o homem, a sua imagem. E assim entrou o pecado, quando Eva, ela deu ouvido à voz de Satanás. E quando Abel ofereceu a sua oferta, e Caim matou. E depois o pecado entrou no mundo. O que é pecado? É tudo aquilo que eu penso, falo e faço que desagrada a Deus. E Deus teve uma grande ideia. Pensando em quem? Na geração. Porque o nosso Deus é um Deus de gerações. E aí o que ele fez? Ele foi lá com uma moça que o nome dela era Maria. O anjo Gabriel disse assim, ó, você foi escolhida para receber o Salvador do mundo. E o nome dele será Jesus. O nome dele é maravilhoso, Conselheiro Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E Jesus nasceu numa humilde manjedoura. Às vezes nós queremos ser muitas coisas, queremos ter tantas coisas. Jesus, o Todo-Poderoso, deixou a sua glória e veio nascer numa humilde manjedoura. Gente, o pastor vai evangelizando essa cidade. Nós precisamos ter esse compromisso também. Jesus veio, deixou o seu trono, sendo Todo-Poderoso, e veio aqui trazer boas novas de salvação. E Jesus cresceu. E sabe o que Jesus fazia? Ele amava as crianças, atraía as crianças. E Jesus fazia milagres. Esse mesmo Jesus, sabe? Pegaram ele, mataram ele, fizeram carregar uma cruz e depois de crucificaram. Mas Jesus é tão poderoso que ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Alguém pode dizer glória a Deus, gente? Ele ressuscitou. E sabe? E Deus, ele quer que você ame a sua família. Ame a sua família. Porque lá onde nós educamos nossos filhos, lá onde nós podemos falar do amor de Deus, dizer assim, ó, isso não pode, isso é certo, isso é errado, estude, ame a Deus acima de tudo. E você precisa procurar uma igreja, porque se você não tiver Jesus, você não vai ter nada. Sua vida vai ser um vazio, tá? Um vazio, tem nada. Gente, o livro não tem nada, o livro
Então, é isso que chama a atenção das crianças, entendeu? Concreto, você precisa ser criativo para trabalhar com ministério com criança. Trabalho com criança é muito legal, gente. E eu falei também, ó. E a revista também fala, gente, sabe? Que a Bíblia diz que o bom pastor, tá? A Bíblia fala que o pastor ele tinha quantas ovelhas? 100. E uma ovelhinha, ó, tão pequenininha. Ela saiu, fugiu do aprisco e foi lá. Sabe, o pastor podia dizer assim, ó, tô nem aí para essa ovelha. Mas o pastor foi lá atrás da ovelha. Pá, pegou ela e colocou no colo. Sabe, às vezes nós fazemos isso com nossos filhos. Para onde você foi? Onde você está? O que você está lendo? O que você está fazendo? Isso. E às vezes a Bíblia diz lá, ó, Efésios 6, 4. Pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai no temor do Senhor. Onde você estava, meu filho? Vem cá, você é tão precioso. O pastor, sabe o que Jesus disse? Que o pastor, que amava tanto, cuidou. Ele deu uma festa, gente. João, olha mesmo, João. João, veio hoje aqui, João. Olha, veio, João. Vem ver, João. Vem ver rápido, vem ver. Sabe como é trabalhar com criança? Gente, o João é tão pequeno, mas a linguagem... Vem ver, João, vem. Diz aí, João, Mé. Fala com ela, Mé. Diz assim, oi, Mé. Diga assim, você veio, Mé. Diga assim, oi, Mé. Diga, tudo bem, Mé? Diga, como é que a ovelha faz? Como é o nome dela? Fala bem alto. O João se apaixonou pela Mé. João, corre atrás da ovelhinha. Corre, João. Bora pegar. Vem, Bianca. Olha a ovelhinha. Olha a ovelhinha. João, ela vai subir, João. Olha, João. Ela vai dormir agora aqui, João. João, foi dormir agora. Imagina, gente. O João é tão pequeno. Mas uma ovelhinha chamou a atenção do João. Como é importante você trabalhar com isso. Pode descer, João, vem lá. Pode descer, pode ir. Muito obrigado, tá, João? Mas o João quer saber da Mé, entendeu? Ele não quer. Por isso que a visão, gente, da escola, da revista da escola dominical, papai, você precisa ter na sua casa. Porque essa revista, ela tem um devocional. Além de nós ensinarmos o versículo, além de nós ensinarmos as histórias contadas lá, as crianças, elas vão chegar em casa e vai compartilhar com você o mesmo assunto que você estava estudando aqui na Escola Bíblica Dominical. E elas vão estudar, estamos estudando Hebreus e Tiago. Elas estão estudando teologia bíblica, gente. E nós não podemos deixar isso de fora. Imagine, ó, se o professor usar, eu só usei aqui, ó. Olha aqui, João. A Mé está andando, João. João, bora lá com o papai. Vamos, João. Vamos caminhando, João. Vamos. O papai chamou o João e não foi. Bora, João. Bora, João. Bora acompanhar a Mé, João. Bora, João. Bora, João. Bora acompanhar a Mé. Bora, João. Bora, João. Segura a Mé. O João quer a Mé, gente. Aí você pode dizer assim, ó. Mas, pastor, as crianças de 3, 2, 4 anos não vão entender. O quê? Elas são inteligentes? Elas são sábias? A Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor. Os filhos são como flecha na mão do valente. Quem é o valente? Não é o professor lá da sua faculdade. O valente não é aquele que está ensinando na sala de aula. O valente que a Bíblia fala é você. É você que ora, você que é sacerdote. É você que diz assim, ó, vamos ler a Bíblia agora. Vamos orar. E a Bíblia diz em Provérbios 22, 6, ensina a criança. É você, papai e mamãe, que tem que ensinar. É você que é o professor. É você que é o professor. Então, nós tivemos a ideia, eu vou pedir para soltar o vídeo da revista da Escola Bíblica Dominical. E usando esses métodos pedagógicos, as crianças vão aprender o versículo, a história, e vão sair
E vai cumprir o que Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas eu vou mostrar como nós vamos ensinar as crianças nessa nova metodologia com a revista. Pode soltar? Quem é o maior no reino dos céus? Em verdade vos digo, que se não vos converterdes, e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Estamos vivendo dias difíceis sobre a terra. Porém, todo cristão sabe o que em breve vai acontecer. Temos a opção de esperar o fim dos tempos em casa, na igreja ou no mundo. Mas enquanto nos omitimos, o reino das trevas avança a cada ano. Ao invés de prepararmos um reino forte, negligenciamos os reis e os profetas, que poderiam fazer a diferença com a mente cheia de Deus. O nosso reino não é deste mundo. O reino de Deus está em nós. Jesus já nos trouxe e nós o recebemos. Fomos chamados para reinar com Cristo. Mas aonde estão as crianças que fazem parte do reino? Sou uma princesa, preciso de sua ajuda. Ensine sou reis de Deus. Sou uma princesa, você pode me ensinar a palavra de Deus? Não sei qual caminho seguir, estou me perdendo. Quero muito andar nas ruas de ouro com Jesus. Me ajude a conhecer Jesus. Não tenha medo de ao nosso encontro. Estamos por aí, em uma esquina de um prédio. Temos direito à salvação. Venha nos encontrar. Nós somos crianças e Jesus disse: as crianças fazem parte do reino. 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 As crianças precisam aprender que devem ser guiadas pela Bíblia e pelo Espírito Santo, que aprenderão na Escola Bíblica Dominical. As revistas do PEC, Programa de Educação Cristã Continuada, vieram com a missão de cooperar com o ensino e o aprendizado da criança na igreja e em casa. Os temas bíblicos são os mesmos da revista do adulto, porém com linguagem própria para cada faixa etária. Maternal, para a primeira infância. Jardim de infância, que abrange a segunda infância. Juniores, abrangendo a terceira infância. As crianças são parte integrante da igreja e do reino de Deus. E na Escola Bíblica Dominical, os alunos têm a oportunidade de aprender com professores capacitados que, ao final da aula, aplicam exercícios da revista do aluno, reforçando assim o ensino-aprendizado. Com uma visão de futuro, o PEC prioriza o estudo bíblico, envolvendo toda a família na Escola Bíblica Dominical. Porquanto qualquer que vos der a beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá seu galardão. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona, e que fosse lançado ao mar. Vede, não desprezeis alguns destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos no céu sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Isso é muito forte, gente. Essas foram as palavras de Jesus. Ai daquele que desprezar as crianças. As crianças precisam ser ensinadas, as crianças precisam ser educadas e as crianças precisam receber o ensino dos adultos. Dos adultos, desde a primeira infância. Então, o maternal,
ele vai até os 3 anos. Quem é responsável é a professora Elda. Ela tem todo o trabalho de escrever, e nós temos uma equipe, juntamente com o pastor Jadiel, com o PEC, para trazer as figuras, histórias. A segunda infância, que é de 4 a 6 anos, compete à professora e pastora Vânia Sueli, que trabalha incansavelmente para que essa revista chegue na sua casa, na mão dos seus filhos. E juniores, a pastora Rejane, eu e o meu filho Jeremias. E nós temos uma equipe lá no Ministério Kids Teens, na parte de edição, na parte de design e na parte de correção, mas nós precisamos levantar mais pessoas. Eu sei que existem muitas pessoas aqui que são pedagogos, eu sei que muitas pessoas aqui são design, para que nós possamos levar o reino de Deus para essa geração. E eu e você somos responsáveis por isso. Então é importante, papai e mamãe, você ter essa revista. E hoje o PEC, Programa de Educação, Programa de Educação Cristã Continuada. Educação, o que educa? É que ensina, é que orienta. A palavra educar significa instruir. É hora de eu e você se levantar, até no culto mesmo, dizer assim, ó, vou estar orando para você. Não é hora de correr, é hora de orar, hora de ler a Bíblia, hora de louvar o Senhor, hora de interceder, hora de ofertar. Nós ensinamos. Então, esse é o propósito. E nós temos o objetivo também de treinar todos os professores. Todos os professores. Nós estamos fazendo isso em Manaus, estamos fazendo, já fizemos na sexta-feira aqui um café da manhã com todos os líderes, treinando, dando essas dicas práticas, tá? Porque é muito fácil você trabalhar com as crianças, gente. É muito fácil. Jesus mesmo, quando ele estava aqui na terra, o propósito, a primeira coisa que ele fazia, ele ensinava. Ele ensinava primeiro, depois expulsava os demônios e curava os enfermos, e depois dava alimento ao povo. E nós precisamos fazer isso. Quero compartilhar com você um texto, e eu quero mostrar para vocês como eu posso usar uma metodologia no culto, para que as crianças possam compreender a mensagem, possam entender a mensagem, possam interagir com a mensagem, porque as crianças, elas precisam, porque elas fazem parte do reino, e nós precisamos, como pastores, como educadores, como os ministros de Cristo, ser esse facilitador, até no púlpito. Por exemplo, abra sua Bíblia aí, e termina com essa história aqui. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, Mateus, que foi a primeira lição. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, versículo 23. Vamos ler junto? Mateus ali narra um acontecimento que aconteceu. Um acontecimento de uma tempestade. Vamos ler juntos? Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era barrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Versículo 25. Mas os discípulos vieram acordar clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Versículo 26. Perguntou-lhe então Jesus: por que são tão tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e se fez grande bonança. 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Imagina uma criança no culto assistindo uma pregação. Imagina a criança indo para a escola dominical, mas só que a revista nós programamos e estamos trazendo ideias pedagógicas. Bom, vou contar essa história para vocês. Pastor, não tenho nenhum visual. Nós temos um LED aqui, mas como eu vou usar um visual? Como que eu vou fazer com que uma criança possa entender? Como que eu posso fazer com que as crianças possam entrar dentro dessa história? E a narração de Mateus, o que Mateus estava narrando? Um fato que aconteceu, uma tempestade. Certo ou errado? Ventos contrários. Quantas vezes ventos contrários sopraram contra a sua vida? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Quando eu estiver narrando, quando eu falar assim, ó,
que aconteceu uma tempestade, você vai fazer isso aqui, ó. Vamos fazer um teste? Tempestade. Ó, lá atrás as pessoas entenderam. Quando eu falar vento, você vai fazer isso aqui, ó. Tá bom? Vento. Amém. Quando eu falar assim, relâmpagos, você vai dar um grito. Relâmpagos. Agora ver quem entendeu. Tempestade. Vento. Relâmpagos. Crianças, a Bíblia fala que Jesus entrou num barco. E ele estava tão cansado. Ele com seus discípulos. Sabe o que aconteceu? Jesus, ele foi dormir. Ele chegou, estava tão cansado e foi dormir. E começou a dormir. E quando o barco estava andando, começou a surgir uma tempestade. E a tempestade foi aumentando. E começou a aumentar a tempestade. E vieram os ventos. E de repente surgiu relâmpagos. E a tempestade aumentou. Os ventos sopraram. Sabe, crianças, igreja, os discípulos ficaram assim. E eles começaram a ficar com medo. Com muito medo. Quando eles viram a tempestade aumentar, as águas começaram a entrar. Os ventos sopraram mais forte. Os relâmpagos aumentaram. E veio a tempestade. E os ventos. Os discípulos disseram um para o outro: eu acho que a gente vai morrer. Nós vamos morrer. E agora? Eles se lembraram: mas Jesus está aqui. No meio da tempestade, Jesus estava dormindo. E eles disseram assim: Senhor, Senhor. E Jesus, posso imaginar assim que Jesus... Acorda, Jesus, acorda. Olha a tempestade. Os ventos. Os relâmpagos. Senhor, nós vamos morrer, Jesus. Faz alguma coisa. Sabe o que Jesus fez? Crianças, igreja. Jesus ficou na popa do barco assim. Disse assim: tempestade. Cesse. Ventos. Relâmpagos. Cesse. Sabe o que Jesus disse para eles? Por que vocês são tão tímidos? Gente de pouca fé. Os discípulos disseram assim: quem é este? Que até o vento e a tempestade obedece. Esse é Jesus, o Todo-Poderoso. Agora imagine um professor contando essa história na sala de aula. Imagine um professor lá na escola dominical contando essa história. Vocês acham que as crianças vão dizer assim: essa aula é chata? Ele vai dizer assim: essa aula é legal. Que escola legal, mamãe, eu quero ir lá para aquela sala daquela professora. Ela conta uma história com vida. Ela fala com autoridade. Então, essa é a nova face dessa metodologia que nós estamos trazendo da primeira infância, da segunda infância, da terceira infância. É para que as crianças possam entender o Evangelho. Eles possam entender que Jesus é poder, é milagre. Agora imagine, eu contei essa história, não tinha visuais, não tinha nenhum visual. Eu contei essa história, eu só li um texto bíblico, porque a Bíblia é a palavra de Deus. A palavra de Deus penetra alma e medula. Então é só você abrir a sua boca, que o poder vai se manifestar. Agora imagine um professor na sala de aula, com a revista da escola bíblica dominical, com os visuais, com música. Como assim, pastor? Música? Como assim, pastor? Na sala das crianças, as crianças, tem crianças pequenas que elas precisam aprender com repetições. Abra sua Bíblia aí, um livro de Lucas 12:32, linguagem de hoje. O reino de Deus é para nós, gente. É para mim e para você compartilhar. Reino.
Pastor Samuel está levando o reino para aquele lugar de salvação, de cura, construindo casas. E nós precisamos seguir, gente, esse reino. Olha o que diz o texto da Bíblia. Linguagem de hoje diz assim, ó: não tenha medo. Deixa eu ver, Jesus continuou meu pequeno rebanho. Tradução. Não tenha medo, pequeno rebanho, porque foi do agrado do Pai dar o rei, lhe dar o reino. Deixa eu ver, não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino, dar-lhe o reino. Em outra tradução, dar o reino a você. Mas vamos decorar esse versículo, por favor. Vamos lá. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. De novo. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Lucas 12:32. Tira da tela aí. Quem consegue falar esse texto aí? Vamos lá? Não. Lucas. Diga assim: não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Então, as crianças vão aprender versículos, mas nós precisamos usar a criatividade, gente. Deus nos fez muito inteligente, criativos. Então, essa nova modalidade de escola bíblica dominical com professor, nós estamos usando a pedagogia, nós estamos usando a parte lúdica, nós estamos trabalhando a parte motora da criança. Como eu vou trabalhar a parte motora? Pode soltar o clipe aí, ó. Eu quero convidar você para ficar em pé para aprender essa música, que é o versículo. Não tenha medo, pequeno rebanho. E a gente pensou em tudo isso, viu? Com a equipe. A música é assim, ó. Vamos lá. Não tenham medo, Pequeno rebanho. pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a você. De novo. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a você. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Lucas 12:32. 12:32. Só que no clipe vamos vestir diferente. A Bíblia diz: aquele que não se tornar como criança, o professor tem que ser diferente. Juntos. Não tenha medo, Aumenta o coral. pequeno Cadê a igreja cantando? pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Lucas 12:32. 12:32. Lucas 12:32. Lucas 12:32. Lucas 12:32. 12:32. Agora, imagine as crianças saindo da sala de aula, cantando: não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar o reino a vocês. De novo. Não medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai. Mas espera lá. Olha, tá vindo uma nova onda aí, ó. Uma nova onda de sarampo, uma nova onda de Covid. Não tenham medo, pequeno. Ei, calma lá. Ei, mas tá faltando emprego. Tá difícil. Não tenham medo, pequeno. Ei. Diz que tem um
bicho papão, diz que vai acontecer inundação. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai. Ei, pera lá! Mamãe ficou desempregada e agora? Não tem, vai faltar nada. Pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai. Nós vamos lá evangelizar. Olha, não sabemos. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai. Está registrado? Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Lucas 12, 32. Olha, mas depois já recebi um diagnóstico do médico que essa doença não tem cura e que vai ser difícil. Não tenha medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai. Você sabe que é reino? A Bíblia diz que o reino de Deus é paz, o reino de Deus é justiça, o reino de Deus é amor, o reino de Deus é prosperidade. Reino de Deus está nessa geração que Deus está levantando. Reino de autoridade. A Bíblia diz, que os filhos são herança do Senhor. E Deus usa profeticamente o pastor Samuel. Meus filhos e meus netos terão a mesma fé. A pessoa, reino, fé em Jesus. Vai para a faculdade. Gente, está surgindo aí uma nova geração. Meu Deus! Não tenha medo, pequeno rebanho, foi do agrado do Pai. Agora imagine os filhos de vocês sendo ministrado na sala de aula com essa nova metodologia que Deus tem nos dado. Para mim, para minha esposa, e uma geração aí. Quando Deus nos levantou, gente, eu estou mais de 35 anos. E o meu propósito é as crianças, gente. Porque quando Jesus falou para Pedro, antes da sua ascensão, sua subida, ele se chamou Pedro assim: Pedro, vem cá. A primeira coisa que ele falou assim: tu me ama, Pedro, de verdade? Pedro falou: Senhor, claro que eu te amo, Senhor. Olha o legado que Deus, que Jesus deixou para Pedro. Ele disse assim, ele não falou assim, Pedro, eu quero que tu pegue um grupo de 70. Pedro, eu quero que você levante aí um grupo de estudo. Não, ele disse, Pedro, apacenta minhas ovelhinhas. Pedro. Gente, as crianças estão sendo abusadas. As crianças estão passando horas e horas na televisão, sendo ministrado por pessoas que não têm reino. Ninguém está se dispondo, gente, para ensinar as crianças. As faculdades estão mudando a mente da nossa geração. Jesus, desde o começo, disse assim: Pedro, cuida, apacenta, cuida das crianças, Pedro. Pedro, cuida dos meus pequeninos. Primeiro, ele disse assim: cuida dos meus cordeirinhos. Cordeiro significa criança, bebês que estão nascendo, a primeira infância, num ventre, ministrar nelas. Eu profetizo o amor de Deus, homem de Deus. Eu profetizo a obediência. Eu profetizo sacerdote. Eu profetizo, vai ter a mesma fé que eu tenho. Vai ler a Bíblia, vai orar, vai ser dizimista, ofertante, para que o reino prossiga. Reino. Vai entrar na faculdade, mas vai ser pastor, vai ser pastora, vai ser médico, vai ser cheio do Espírito Santo. Pedro, ele deu a chave do reino. Ele falou para Pedro: eu te dou a chave do reino. O que você ligar aqui nessa terra, ligar. Mateus 18, 18. Ligar
Mateus 18:19. Se duas pessoas concordarem, pai e mãe concorda. Homem de Deus, eu te amo, meu filho, eu te amo. Tu és um profeta. Reino. Ministério com criança não é babá, não é brincadeira. Ministrar é falar, é declarar, é usar a criatividade, é orar, é ser cheio do Espírito Santo. Mas é usar toda a ferramenta pedagógica, teológica, criativa. Deus nos fez capaz para ministrar o coração da nossa geração. A geração que está chegando aí vai perpetuar o nome do Senhor. Vai perpetuar o nome do Senhor. Porque Jesus está voltando. Ele quer que você, papai e mamãe, ministre aos seus filhos. Declare reino. Ame o seu filho, ame a sua filha com amor. Invista neles. Invista. Ah, o meu filho é uma bênção. Meu filho é uma bênção. Eu pude acompanhar o pastor Felipe, o André, a Tereza. Eu pude acompanhar eles enquanto o pastor pastoreava, a pastora Rebeca. Felipe disse, eles deram muito trabalho. Frutos hoje são pastores. Eu olho para eles e eu disse, meu Deus, a importância de você trabalhar com o ministério infantil, gente. Acorda, igreja. Acorda. Quando ele faz a segunda pergunta para Pedro, ele disse, Pedro, tu me ama? Ele disse, apacenta. Aí vai o discipulado. Aí vai as células evangelísticas. Apacentar. Levantar mais obreiros. Então, Jesus, o cuidar de Jesus era com as crianças, gente. Papai e mamãe, compre uma Bíblia. Pais que fazem tudo numa festa, mas não compram Bíblias. Não perguntam, já leu a Bíblia hoje, já orou. Está lá em Deuteronômio 6:5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Versículo 7. E tu inculcarás andando pelo caminho. E aí? Já orou hoje? Já comeu? Tá legal? Tá precisando de uma coisa nova? Como é que você sonha? Eu vou orar por ti. É você que ora. Aí eu vou pedir para alguém orar. É você que é o sacerdote, papai e mamãe. É você que ministra. A Bíblia diz que nós sois sacerdote real. Raça eleita! Raça eleita! Gente, eu tenho sua coroa aqui, ó. Semear a palavra. No livro de Apocalipse, o último livro diz que nós vamos receber a coroa de glória. Que eles te semeiam sementes. Nós precisamos conduzir a nossa geração. Nós precisamos conduzir as crianças das ruas, trazer para a igreja. Trazer para a igreja. Você não pode desanimar. Tem muita gente desanimando. Ah, chegou a pandemia. Mas chegou esse exército de Deus. É Deus que envia, gente. Mas nós não podemos desistir do nosso chamado. Do nosso chamado. De ser pai e mãe. De ser pastor. Mas de ser assim, ó, luz. Onde você for, espalhar o evangelho de Cristo. Na sua casa, na empresa, na escola. Tem identidade. Sou salvo em Jesus. Vou morar no céu. Quero fazer 2 apelos hoje. Tem alguém que nessa noite quer entregar sua vida a Jesus? Você é adolescente, talvez você é assim, ó, não sei se eu sou crente, não sei. Você é jovem. Paulo disse, eu escolhi vocês jovens porque vocês são fortes. Já venceram o maligno. O Espírito Santo, ele quer fazer uma obra na tua vida. Ele quer te usar. Aos 12 anos, o Espírito Santo me chamou. 12 anos. Eu senti assim, a voz do Espírito Santo me chamar. E eu tentei ser da polícia. Eu tentei
trabalhar em tantas coisas. Mas o Espírito Santo disse assim, ó, você será pastor. Meu pai não está mais aqui, mas meu pai profetizava, tu será pastor, Fernando. Tu será pastor. Profetizar é trazer o reino. Eu quero orar por você, criança. Eu quero orar por você, adolescente. Se você tem uma chama dentro de você, Deus está chamando vocês. Deus vai usar você poderosamente. Como usa Felipe, como usa o André, como usa a Tereza, como usa Ruth, João, como usa a Sara. Papai pergunta aí, ó, na hora de você ser essa pessoa, você quer receber a oração, meu filho? Fala para ele, fala para ela, você quer receber a oração? Sabe quando os pastores começavam a orar? Gente, os pastores são ungidos do Senhor, não são qualquer pastores. Pastores são ungidos, são homens de Deus. Em Apocalipse diz, ao anjo da igreja escreve. Ao anjo. Ah, um pastor, é Deus que trata com ele. Eu sou pastor, eu sei o chamado que eu tenho. Deus me chamou. Deus quer falar com você, adolescente. Deus quer falar com você, jovem. Quero orar por você hoje. O Espírito Santo quer fazer uma obra na sua vida. Pode vir. Pode vir. O papai e a mamãe, traga seus filhos. Nós queremos orar hoje. Quero fazer um culto diferente hoje. Queremos orar pelos filhos, filhas. Você pode trazer seu filho aqui? Você tem filho? Nós vamos orar. Nós queremos abençoar os filhos. Traga seus filhos. Traga seus filhos. Quero chamar os pastores aqui. Nós queremos fazer um ato profético sobre essa geração. Traga os bebês. Traga seus filhos. Hoje é uma noite profética. Eles são flechas. Faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Traga os filhos, traga os filhos. Teu reino, faça a tua vontade, Herança do seja Senhor, assim herança do na Senhor, herança do Senhor, herança do Senhor, herança do Senhor. Profeta, homem de Deus, cristão do Senhor, mulher de Deus. Faça a tua vontade, seja assim na terra, como é no céu. Papai, você vai estender a mão sobre os seus filhos agora. Traga todos os filhos, adolescentes e jovens. Tragam todos. Pastores, as grávidas, a primeira infância, traga pra cá, traga pra cá. Traga pra cá. Traga pra cá. Vou pedir para os pastores, pastor Samuel, pastora, vamos orar por eles. Papai e mamãe, comece a orar pelos seus filhos. Comece a profetizar. Vocês são profetas dessa geração. Comece a profetizar. É a palavra de Deus que diz: vós sois sacerdotes reais. É a palavra que Deus diz: os filhos são herança do Senhor. Essa criança, esse adolescente, este jovem vai dar muitos e muitos frutos. 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 Vocês vão ver o que o Espírito Santo vai fazer nessa nova geração. É
vejo muitas crianças e adolescentes chorando aqui, ó. Pai, pode orar. Essa noite é uma noite profética, os céus estão abertos. Essa noite, é você que é o sacerdote, papai e mamãe. Foi assim que meus pais fizeram. Foi assim que meus professores fizeram na escola bíblica dominical. Lá administraram. A palavra, ela tem poder. E a Bíblia diz que as nossas mãos é para abençoar. Abençoar. Abençoe seus filhos. Abençoe eles. Abençoe. Fale. Eles diziam, os pastores diziam: Fernando, tu vai pregar. Fernando, tu vai ser profeta. Fernando, tu vai fazer coisas que o Senhor vai te usar poderosamente. Eu não tinha ideia, mas o Espírito Santo me pegou. 12 anos o Espírito Santo me pegou. Senti uma sede tão grande de pregar, de levar a palavra de Deus. O Espírito Santo vai colocar sede, vai colocar amor nos filhos de vocês. Não é você que vai convencer eles, não. É o Espírito Santo de Deus. Porque está selado que eles são flecha. Flecha! Eles serão flecha! Eu vejo aqui profetas, profetisas, médicos, doutores, pedagogos, cheios do Espírito Santo, engenheiros, fornos, administradores, psicólogos, empresários, políticos, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, mestres, todos eles vão dar fruto. Pai, nessa noite te damos graça, Pai, pela vida deles, Pai. Senhor, abençoa essa geração, Senhor. E eu concordo com o coração desse papai e dessa mamãe. E que cada criança, cada adolescente, cada jovem possa ouvir a tua voz. Venham ser conduzidos por ti, Espírito Santo. Espírito de Deus, ouve a oração dessa mãe, ouve a oração desse pai, ouve esse gemido. Sonho se torne realidade. E que se cumpra a tua palavra. Que os filhos são tua herança. Que os filhos são profeta. Em nome de Jesus. E termino com a palavra profética. Joel 28, 2:28. E derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão. Está aqui os profetas. Está aqui os profetas. Está aqui os profetas. Profetas. Vocês são profetas. 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 Recebo isso. Profetas. Profeta. 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 E vão levar a palavra. E vão pregar. Vão prosseguir. Aleluia. Estenda sua mão em direção a esse lugar. Pai, nós queremos abençoar a vida do tio Fernando, toda a equipe da igreja lá em Manaus, por essa obra tão linda, juntamente com a CADB, Senhor, que milhares, que milhões de crianças sejam alcançadas, impactadas em Belém, no Amazonas, no Pará, em toda a terra, Senhor. Que ele possa voltar para casa agora, carregando, Senhor, essa responsabilidade. Que ele possa multiplicar essa visão, Senhor. E que nós aqui, como papais e mamães também, abracemos a nossa responsabilidade e o nosso chamado. Nós somos parceiros da igreja nesse grande ideal, Senhor, de discipular, de transferir fé para a nova geração. Nós queremos profetizar que nossos filhos e nossos netos terão a mesma fé que nós temos e servirão a Deus com alegria na Assembleia de Deus. Essa é a nossa oração e o nosso pedido nessa noite. Assim nós te pedimos e te agradecemos no nome forte de Jesus. Amém e amém. Dê um prato de glória a Deus bem forte se você está feliz. Estenda suas duas mãos e receba a bênção nessa noite. Que o amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo estejam contigo, tua casa, tua família, com essa igreja e com o povo de Deus espalhado por toda a terra. Todo aquele que assim crê diz: diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus te abençoe, siga em paz. A vitória é sua pelo sangue de Jesus.